Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você. Bom dia, sábado 16 de junho, o Viver Bem já está no ar, ó, já vinha caráter, em clima de São João. O programa hoje está super legal, a gente vai falar sobre essa culinária junina, dar muitas dicas para você, para preparar aí receitas saudáveis e não abrir mão do milho nessa época, tá, gente? Milho faz muito bem à saúde e você vai conferir tudo, todas as informações sobre esse alimento maravilhoso no entrevista com a nutricionista Ana Karina Leles aqui no estúdio. Tem também uma entrevista com o professor de Educação Física, Ivan. Vamos falar sobre a malhação para os adolescentes. A gente recebeu várias dúvidas, né, dos nossos telespectadores e convidamos o Ivan para vir esclarecer tudo para a gente. E além disso, vamos falar também sobre a importância da atividade física para os pacientes que já tiveram AVC. Uma orientação bem feita é muito importante para ajudar aí no restabelecimento da saúde de todos. Isso é que a gente preparou para você. O Viver Bem de hoje está no ar. Fica ligadinho que tem muita coisa boa para você hoje. Como eu falei, clima junino, né? Estamos aí em plenos festejos e o milho vira destaque na nossa mesa. Tem milho cozido, tem milho assado, tem pamonha, tem canjica, tem bolo de milho. Então vamos entender mais sobre esse alimento, né? Convidamos hoje Ana Karina Leles, nutricionista. Bom dia, Ana. Mais uma vez você aqui com a gente. Pois é, bom dia para todo mundo e assim, é o período de usar esse cereal. Tão rico, Ju. E gostoso, né? Porque eu adoro milho cozido. Vamos falar dos benefícios do milho para quem está em casa, para quem ainda não é adepto ao milho, apesar de toda essa tradição nessa época do ano. Pois é, na verdade o milho é um cereal, né, talvez até o mais consumido no mundo, desde que se fala em agricultura. Então assim, ele é farto, ele é possível, ele é orgânico, né, ele é rico em fibras, ele é rico em antioxidante, né, que a gente chama de antioxidante ricos em carotenos também, por isso aquela corzinha amarela do milho. E ele é rico em fibras, então assim, ideal para quem tem problema de intestino, principalmente as fibras insolúveis. E também uma característica dele é para quem está seguindo uma conduta nutricional. Então, quer emagrecer, essa fibra vai dar essa saciedade. Assim também como prevenir problemas tanto glicêmicos, problemas de diabetes, né? E também cardíaco. Então, assim, ele é realmente rico, o que a gente chama na nutrição de fitonutrientes. Ele tem muitas vitaminas e minerais. Então, dá sim para a gente consumir com moderação. Agora, não só em junho, né? Não só nessa época junina. Dá para consumir o ano inteiro. Aqui em Natal a gente tem milho, né, disponível no supermercado. Eu gosto até de comprar no supermercado porque ele já vem descascado, né? Já vem bem pronto para consumir. Sim. E aí, aproveitar essa oferta, porque assim, há um pouco um tabu, né? Carboidrato não é calma, é um cereal. E aí ele também tem a composição da proteína. Então, até na conduta low carb, quem quer aumentar de peso, e aí como eu tenho disponível nos supermercados e assim para nós até o ano inteiro, então dá sim para a gente introduzir todas as variedades desse cereal que é o milho. Qual a melhor maneira, Ana, da gente consumir aí o milho? De acordo com a preferência de cada um. Pessoalmente eu amo assado, né? Mas tem ele cozido, tem ele assado. Então qual é o cuidado, por exemplo, para o hipertenso quando eu utilizo ele cozido? Tem a história do salzinho lá e da manteiga. Então é um cuidado que eu vou ter que ter com esse meu paciente idoso, esse meu paciente hipertenso, né? Mas assim, de acordo com a preferência de cada um. Cozido, assado ou até nas formas canjica, pamonha, bolos, né? A época também bem junino mesmo da gente utilizar bolo e dá sim para fazer um bolo funcional com esse milho. Era isso que eu ia perguntar, né? Tem a canjica, a pamonha, ninguém consegue comer só um pedacinho, né? Você pega aquela travessa e vai comendo, quando você percebeu, já comeu tudo. Tem como tornar essas preparações mais saudáveis? Sempre tem. A nutrição hoje ela tem que aliar o prazer de comer ao comer saudável. E aí, como preparar essa canjica e essa pamonha? Pode utilizar, se for diabético, um açúcar de coco ou um adoçante, né, utilizado na culinária que não vai interferir. Ao invés da manteiga, uma manteiga clarificada, uma manteiga saudável. Ou então a opção do azeite.
fica também essa opção para você. E aí, no mais, usar a quantidade que você precisa. Então, quando utilizá-los? Sempre um pré-treino é uma opção, porque ele vai dar essa saciedade, ele vai dar essa energia, né, essa fibra, ou então sempre no lanche da tarde. É aquela hora que eu já estou bem, já estou limpa, já ingeri lá a minha frutinha de manhã, então utilizá-lo sim à tarde, um pré-treino é uma opção. Ou até pós-treino, né, porque ele é rico também em proteína, então também pode acompanhar sempre com esse exercício físico regular. E a quantidade? Um milhinho só? A metade do milho? Como é que é? Pois é, um milho eu acho que é interessante em termos de bolinho, de porcionar, né? Você pode estar fazendo aí uma fatia proporcionalmente a 2 dedinhos seus. Então, sugestão para você que não consegue ficar com um pedaço pequenininho, providencie aquelas formas de silicone, é bem disponível, não precisa nem untar, se for o caso do bolo. E aí um lanchinho da tarde cabe, você tem um pouco a sensação de que comeu o bolo todo, né? E que vai estar ingerindo aquilo que você precisa para a sua saúde e para o seu bem-estar. Ana, o que eu adoro lá em casa, graças a Deus meu filho adora milho, é mandar o milho no lanche da escola, né? Só que eu tiro o milho todo para ficar mais fácil dele comer e é muito bom para a criança, né, consumir. Ah, criança é fantástico. Criança, na verdade, o milho, por ser um cereal e ter todos esses nutrientes, né, é uma excelente opção. Meu também adora, né? E aí, se conseguir, se puder mandar na própria espiga, é uma opção. Eu preciso ter cuidado só na conservação quando eu retiro ali da própria espiga. Acaba que a espiga também ajuda nessa conservação do milho, mas uma excelente opção de lanche escolar. Tem inclusive uma pergunta, já que você falou da espiga, da Luana. Ela quer saber se o milho deve ficar dentro da palha e se quando tirar, quanto tempo ele ainda dura e como conservar. Precisa conservar mesmo, Luana. Na verdade, assim, a palha, eu preciso até ter cuidado com essa palha, por exemplo, gestante, né, pacientes com a contaminação dessa palha. Eu preciso saber se o manuseio desse milho, quando a maioria, né, das pessoas consomem fora de casa, eu preciso ter cuidado com essa palha. É aquela parte que eu não limpo, é aquela parte que, na verdade, a palha, né, ela tem a função de proteger a espiga. Mas consumindo em casa, se não utilizou naquele dia, põe na geladeira e é importante ferver antes de utilizar. Tem uma pergunta aqui da Daniela Cristina, ela quer saber se os benefícios da pipoca são os mesmos do milho cozido e do milho assado. Amo pipoca também, né? Pipoca é sempre aquela ceia, aquilo que comer depois de jantar. Sim, a gente quando fala do milho, eu me refiro sim a milho e suas variedades. O cuidado que eu tenho que ter com a pipoca é como prepará-la ou o que pôr por cima dessa pipoca. A pipoca é possível sim, tem receitas com água, receita com manteiga ghee, com azeite e também ter muito cuidado com o tempero ou com excesso de sal. Mas a pipoca também é um produto, é um ingrediente, é um alimento junino e dá pra gente consumir sim. A pipoca natural, né? Vamos abrir mão daquela de micro-ondas que é mais prática de fazer, mas vem cheia de conservante, né, Ana? Pipoca de milho na panela, no fogão. Então, nada de micro-ondas, nada de produto pronto, é fácil, é rápido, é prático, né? E dá para fazer sim. Sempre o natural, alimentos vivos, né? Idoso pode comer milho sem problema? Tem uma pergunta aqui do seu José Pedro. Ele tem medo de engasgar com milho. Tem que ter esse cuidado? É melhor fazer o cremezinho? Tem que ter esse cuidado sim. Inclusive, eu tenho pacientes que sempre reclamam da palhinha, né? Dificuldade. Então, infelizmente, a gente não tem muito hábito de mastigar, a gente engole. E aí, o idoso, às vezes, por uma questão até de prótese mesmo, de não ter os próprios dentes, não mastiga bem. É um cuidado que eu tenho que ter sim. Então, talvez para esse idoso fosse uma opção de fazer sim uma espécie de um purê doce, né? Uma espécie de a pamonha, a canjica, a gente tem o munguzá, que eu posso triturar e utilizar o caldo, ou então uma outra opção são os bolos de milho, né? Que dá pra gente fazer com ou sem glúten, pro celíaco, tem que ter cuidado com esse idoso para não engasgar sim. Dá para dar uma receitinha aí rápida de um bolo de milho que fique saudável, que as pessoas possam aproveitar e já sai de casa hoje, vai na feira ou vai amanhã cedinho,
compra seu milho e prepara um milho saudável? Vamos lá, aproximadamente aí, né, referente a 1 quilo de milho, você vai cozinhar, você vai fazer isso que a gente já falou, corta, liquidifica com ovo. Corta depois que cozinhar? Depois que cozinha, né, tira mesmo, como se fosse um preparo de canjica. Você que está nos assistindo agora, tenho certeza que já reuniu a família para fazer a canjica, então corta esse milho, aproximadamente 1 quilo, 4 ovos, açúcar, usa um leite de coco, é o momento desse leite de coco, e aí vai ser aí em torno de 1 xícara, né? 1 litro de leite de coco e liquidifica com o ovo. Dependendo da consistência do seu milho, você nem precisa de farinha, ele já vai dar realmente esse ponto. Se não, se for casos de celíacos na família, utiliza uma farinha sem glúten, uma farinha de grão de bico, uma farinha de amêndoas, e dá para bater e dá para curtir o São João e entrar mesmo no arraiá funcional e saudável do Viver Bem. Fica o mesmo sabor? Se a gente pensar assim numa canjica funcional, num bolo funcional de milho, na pamonha, dá para substituir esses ingredientes sem abrir mão daquele sabor que já faz parte da nossa tradição, assim, desde muito tempo? Dá sim, e esse é hoje o segredo da nutrição. Aliar mesmo, é lembrar desse gosto. Lembrar que o principal ingrediente de todos esses alimentos juninos é o milho. Eu não vou mudá-lo. O que eu vou mudar e que eu posso ir trabalhando as minhas papilas gustativas é o tipo do óleo que eu vou usar, ao invés de usar uma manteiga normal, usar uma manteiga saudável. Ao invés do leite, eu posso utilizar um leite de cereais, e o coco cai bem com o milho, né? É um casamento realmente importante. E o açúcar, usar um açúcar mais saudável. O próprio açúcar de coco, um açúcar demerara, um açúcar mascavo. Pode usar xilitol também? Dá Xilitol é uma excelente opção, dá sim para usar, e garanto que todos vão adorar. Olha aí, vale a pena provar. Tem receitinha lá no seu Instagram? A Ana sempre interage bastante com os pacientes, com os seguidores. Eu sempre pego muitas dicas lá no Instagram. Dá uma segurança, né? Dá. Saber que você está seguindo orientações de uma nutricionista. Dá sim. E o segredo das redes sociais hoje de todos nós profissionais de saúde é esse, né? É realmente dar essas opções. Corre que tem receitinhas maravilhosas sim, né? E aproveitar o São João comendo saudável. Não precisa essa desculpa, é São João. Aí depois vai vir Natal, Carnaval, verão. O segredo é esse, comer diariamente em qualquer época do ano. Saúde não é sazonal, né? Exatamente. Saúde é de janeiro. É o nosso maior bem, a dezembro. né? A gente tem que cuidar Sem dúvida. Muito. É o nosso maior remédio, é o alimento. Ótimo, Ana, muito obrigada. Em nome de todos os telespectadores, que eu tenho certeza que se informaram bastante, que hoje vão comer milho com mais consciência, né? Nossa, vou comer porque vai fazer bem para mim. Vale a pena, vale sim. Depois conta pra gente, né, pro Viver Bem, como foi bom viver bem também no São João. Obrigada e volte sempre. Você já sabe que a casa é sua, né? Aqui o Viver Bem. Obrigada a vocês pelo convite e parabéns. O estúdio tá lindo. Sucesso. Que bom. Obrigada, Ana. E a gente vai para um rápido intervalo. Não saia daí, só 2 minutinhos e já tem mais Viver Bem para você. Já estamos de volta agora para falar sobre atividade física para um público que acho que é bem difícil se trabalhar. Estou recebendo aqui Ivan Oliveira, personal. Tudo bom, Ivan? Tudo bem. É difícil adolescente? A gente recebeu muitas dúvidas de pais preocupados com seus filhos, que eles estão, muitos querendo ficar bombados, querendo ficar sarados, né? Todo mundo querendo ir para a academia cada vez mais cedo. É um público que tem que ter um olhar especial. É um público que a gente tem que ter um cuidado, né? Até porque as mídias sociais hoje estão muito abertas, e principalmente para eles, né? Eles têm muito acesso a isso. E nem tudo que é divulgado nas mídias sociais é realmente plausível à idade, né? Ou à condição física, né, desse adolescente que está ali navegando e buscando informação. E a gente precisa sim ter um cuidado mais específico, né? Saber em que nível de condicionamento ele está, saber em que nível de maturação esse adolescente se encontra, para aí sim poder guiar o treino dele. Geralmente eles começam, né? O esporte entra na vida da gente na infância ainda, seja na escolinha de natação, de judô, de futebol. Mas quando eles chegam nessa parte aí, na adolescência, 11, 12 anos, aí querem ir para a academia fazer musculação. Pode, Ivan, ou não? Então, pode. Se esse adolescente já tiver uma vivência prévia de esportes, como você falou, ele vai ter um leque de repertório motor maior. E aí vai ser melhor para ele, né, se encaixar nessa modalidade nova que é a musculação.
A partir do momento em que ele não tem uma vivência anterior, e a musculação vai ser a porta de entrada dele nos exercícios físicos, a gente precisa ter um pouquinho mais de cuidado, porque a gente precisa preparar, né, esse corpo para receber o estímulo, né, do trabalho resistido, que a gente chama que é a musculação. Mas além do trabalho resistido, ele precisa ter outras vivências, né? Nessa fase, na adolescência, é bom que se tenha, caso ele não tenha tido antes, como eu falei, que ele tenha outras vivências, né? Agilizar esse processo de ganho motor, né, de repertório motor, é importante para que futuramente ele seja um adulto sem problemas. E assim, quando começa desde cedo, né, se torna um hábito, é mais fácil, né? Se torna um hábito. Eu digo muito que os pais têm essa responsabilidade de estimularem aí os filhos desde a pequena infância, já coloca aí no esporte. Se torna hábito e é legal que os pais incentivem, né? E pratiquem também, né? A gente estava conversando aqui, a gente se depara com alunos, alunas, e que por não ter com quem deixar os filhos, acabam levando os filhos ao local da prática de esporte deles, né? Seja qual for o exercício. Com o tempo, a criança ela vai entendendo, o adolescente ela vai entendendo que o pai faz, né? Que aquilo é positivo, e aí ele vai entender lá na frente que aquilo ali vai ser bom para ele também. É aquilo que a gente estava falando, é ser exemplo e não só dar o exemplo falando, né? Aconteceu comigo uma coisa bem interessante. Meu filho, desde os 2 anos, ele acompanha a gente na Maratona do Rio, que é uma prova que a gente sempre faz. Sim. Esse ano não fomos, e ele assistindo na TV, aí, mamãe, Maratona do Rio. Eu fiz, filho, ele, a gente não vai? Tipo assim, já se incluindo. É verdade, né? Já incluindo. Se sentindo parte desse Exatamente. processo. Já se sentindo parte do processo e já tendo a atividade física, o exercício físico como hábito, né? Que ainda não dele, mas um hábito familiar. E que futuramente ele vai sim ter necessidade de se incluir também nisso. Ivan, vamos para as perguntas, que a gente recebeu perguntas de muitos pais preocupados e querendo essa orientação. Primeiro, treino de resistência pode ser feito por adolescentes? Meu filho quer ir muito para a academia, mas eu não sei se ele pode. Tem 11 anos. Então, pode, né? A partir do momento em que ele tenha discernimento de saber o que é certo e o que é errado e a seguir orientações. Porque ele vai estar sendo monitorado por um profissional e ele precisa seguir as orientações desse profissional, né? A partir do momento que você julgue, né, pai, que você julgue que o seu filho tem esse discernimento, que ele vai sim saber o que é certo ou o que é errado, não tem problema nenhum. Mas nessa idade em si, é muito mais importante que além da musculação, ou que seja no espaço da musculação também, não tem problema disso, não tem problema nenhum nisso, mas que ele faça algum outro tipo de exercício, geralmente, né? Na escola, né? Na escola tem esporte, sim. Mas até nas academias. As academias têm espaços abertos, né, fora do salão de musculação, que podem ser usados para fazer isso. Trabalhos de coordenação motora. Tipo, né? Um funcional. Isso, trabalhos cognitivos, né, o treinamento integrado. Tudo isso vai influenciar positivamente na vida desse adolescente ou desse pré-adolescente. O que a gente precisa entender é que existem fases, não é só estar adolescente ou ser criança. Existem fases de maturação e a cada fase existe uma janela de aprendizado maior para determinada coisa. E aí o profissional de educação física que estiver acompanhando vai ter que saber disso para definir melhor. É importante não largar o filho na academia, né? Não deixar ele ir sozinho, ter esse profissional orientando. É importante, principalmente nessa fase, né? Se essa criança ou esse adolescente não tiver nenhuma vivência anterior, ele vai precisar mais ainda de um apoio para que ele aprenda os exercícios, para que depois de aprender ele comece em si a treinar. A primeira fase é muito de aprendizagem motora, né? Não adianta você começar a dar saltos, tem que ser gradativo, e cada hora tem a sua forma de lidar com essa criança, até que ele sim consiga ter o corpo preparado para continuar treinando. Tem uma pergunta aqui da Bruna Souza, lá de Maceió. Minha filha tem 15 anos e quer fazer crossfit, pode? Então, Bruna, o crossfit é um negócio que está muito na moda, né? A gente precisa ter um pouquinho de cuidado em relação a ele, porque o crossfit, a essência dele são treinos muito intensos, né, Juliana? E nem sempre o corpo, nem do adulto, nem do adolescente, vai estar preparado para isso. Então, se você tiver, se o profissional tiver a preocupação, como eu falei anteriormente, de preparar essa pessoa, esse adolescente,
para receber a carga, não vai haver problema em relação a lesões, que é o que talvez seja a preocupação dela, né? Não vai haver problemas em relação a lesões. Mas, né, o CrossFit a gente precisa ter um pouquinho de cuidado com ele, tem que ter um pouquinho de cautela para deixar fazer ou não. Musculação atrapalha o crescimento? Não, musculação não atrapalha o crescimento, tá? Essa é uma dúvida que muita gente tem ou tinha, mas hoje a gente já sabe de forma muito clara que a musculação não atrapalha o crescimento. A seleção dos esportes, tem muita gente que fala assim, mas quem faz vôlei só cresce tem alto mais. fazendo vôlei, né? Só tem altos jogando basquete. O que acontece é Eu que fiz todo basquete e fiquei baixinha. Pois é. O que acontece é que quando criança, todo mundo faz um esporte de preferência. A partir do momento, chega uma fase em que tem um estirão, né? E nesse estirão, o próprio esporte vai selecionar. Por você não ter crescido muito, você não vai querer fazer o basquete, porque você vai se sentir inferior a quem é mais alto. E aí você parte para uma outra modalidade. Então não é você que define, não é a modalidade que define se você vai crescer ou não crescer. Tem uma pergunta aqui que ela não colocou o nome, mas disse, meu filho passa horas na academia, às vezes chega aí 2 vezes por dia, isso é prejudicial? Não sei se vai ser prejudicial, tá? Porque depende do que ele está fazendo na academia. Mas dependendo do objetivo que ele tenha, é muita coisa para fazer, né? Hoje em dia a ciência já evoluiu, a ciência do esporte já evoluiu o suficiente para nos mostrar que pouco tempo de treino já é o suficiente para ter resultados, tanto para a estética quanto para a saúde. Então não precisa ficar muito Às vezes é mais tempo. a socialização, né? Os Então, amigos, por isso que eu estou falando, tem que saber o que ele vai fazer lá, né? De repente ele vai para conversar, ou ele vai para... Né? Mas para a saúde em si, não é necessário que se faça muito tempo de exercício físico diário. Se você fizer pouco tempo, a Organização Mundial da Saúde, ela orienta que até no mínimo 150 minutos semanais, né, a gente ainda aceita isso, é o suficiente. Então, se você fizer 30 minutos 3 vezes por semana, ou todos os dias, quer dizer, 30 minutos todos os dias, já vai dar esses 150 minutos semanais orientados. Tem uma pergunta aqui da Beatriz. Eu acho que os outros pais estavam falando de meninos, né? Sim. Porque eu acho que os meninos têm esse desejo de ganhar massa, de ficar mais forte, mas aqui é de menina. A filha dela tem 12 anos e quer ficar com pernas e bumbum igual as paniquetes. Faz como? Tá muito cedo ainda, né? 12 anos. E aí a gente chega naquele negócio que começamos a falar no início, né? É o apelo que as mídias sociais têm com os adolescentes. É muito complicado isso. As crianças, elas se espelham em algo que é muitas vezes inalcançável de forma natural. Tá? Natural que eu falo, com exercício, alimentação e descanso. Até mesmo para quem já é adulto, né? Até mesmo para quem já é adulto. Então, e na cabeça do adolescente, né, é difícil entrar isso. Ele vê e de forma imediatista ele quer ser igual. Então tem que ter um pouquinho de cautela. Nem tudo isso que a gente vê nas mídias sociais, no Instagram e tal, na televisão é real, né? A gente não sabe o quanto ou o que essas pessoas fizeram para alcançar aquele corpo e se o que elas fizeram é saudável ou não. Então tem que ter um pouquinho de cuidado nisso. E respeitar seu corpo, né? Se você não nasceu para ser paniquete, não vai ser, mesmo passando o dia inteiro na academia, né, Ivan? É verdade. Então, cada um tem que respeitar a sua genética. A genética vai ditar muito, né, do que você vai conseguir modificar no seu corpo, tá? A alimentação ajuda, como eu falei, os treinos ajudam, mas a genética tem um poder forte aí nesse processo também. Ótimo, Ivan. Infelizmente o nosso tempo é curto, mas, gente, eu queria dar uma dica para vocês. Ele tem um canal no YouTube que é super legal para falar sobre diversos assuntos aí relacionados à atividade física, né? Saúde e resenha, né, Ivan? Então a gente fez Você e mais 2 amigos que também são da área. Somos 3 profissionais de educação física que decidimos nos juntar para fazer um canal e passar informação, né? Tentando combater isso tudo que a gente vê de forma errada nas mídias sociais. Então a gente passa a informação de forma clara, né? Algo bem descontraído, para que essa mensagem chegue nas pessoas que têm interesse em praticar exercício voltado para a saúde, principalmente, né? Então, é bem legal, a gente brinca, na verdade, no que a gente faz. Eu me divirto assistindo, confesso que é muito legal. A gente brinca com o que a gente faz, mas tem um poder sério ali, tem uma seriedade por trás na mensagem que é passada. E essa forma que a gente achou mais descontraída foi para tentar alcançar realmente, tentar chegar nas pessoas de uma forma mais tranquila, assim, porque é muito
ainda existe muito mistério em relação a exercício físico e tem muita gente falando e nem todo mundo que fala o que deveria ser passado, né? Exatamente. E tem muita mentira também, gente. Tem muita né? mentira, tem muita mentira. Tem muita mentira porque tem muita coisa por trás, né? Tem um cunho comercial por trás, né? Isso tudo tem que ser levado em consideração. Mas o que a gente faz é isso, a gente tenta passar informação simples, né? Informação produtiva, para que você que está em casa tenha aí mais ferramentas para se exercitar de forma mais tranquila, sem muitos tanta neura, né? desafios, assim, sem tanta neura. Ivan, muito obrigado, sucesso no Saúde Resenha e conte sempre com a gente aqui no Que Viver é isso, Bem. obrigado eu pelo convite, então quem quiser seguir aí o canal Saúde Resenha ou no Instagram @Saúde Resenha, toda terça-feira a gente tem um vídeo novo lá para vocês. Olha aí, coisa boa. Então, pais, assistam também que tem muita informação para vocês, tá bom? A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí 2 minutinhos, Viver Bem tá de volta. E já estamos de volta e agora para falar sobre a importância da atividade física para os pacientes que sofreram AVC. Esse problema muitas vezes compromete a capacidade motora, a fala, são muitos prejuízos para a saúde e a atividade física entra para ajudar a restabelecer aí os movimentos e também devolver a qualidade de vida para esses pacientes. Eu fui até a Drive Treinamento, que oferece um treinamento especializado para esses pacientes e a gente vai conferir como é que é. Israel Sátiro tem 33 anos, é professor e nutricionista. Há 1 ano e meio, foi surpreendido por um acidente vascular cerebral, o temido AVC. Estava em casa, não tive AVC, comecei a sentir dormência no corpo e falta de força. Aí, imediatamente, minha namorada, naquele momento, ligou para a SAMU, que já correu, me levou para o hospital imediatamente, pronto. E foi muito rápido o socorro. Quem vê de Israel hoje treinando nem imagina como ele ficou após o AVC. Totalmente paralisado e não tinha nenhum equilíbrio, nem sentado conseguia ficar. Foi aproximadamente 45 dias sem nem conseguir tocar o pé no chão. O acidente vascular cerebral é a segunda principal causa de morte no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 5 minutos, um brasileiro morre em decorrência do AVC, contabilizando mais de 100 mil mortes por ano. No mundo, o AVC causa 6 milhões de mortes por ano. Os pacientes, como o de Israel, que sobrevivem, precisam geralmente trabalhar bastante para amenizar as sequelas. O que acontece ao AVC? Dá um bloqueio no caminho da chegada do sangue ao cérebro, em alguma área do cérebro. Isso vai decorrer em alguns fatores. Pode atuar na parte da fala, na parte da audição, na parte motora, na função cerebelar, que está ligada ao equilíbrio. Então você vê que alguns alunos deambulam um pouco, perdem um pouco o centro de gravidade. Então a prática da atividade física ela vai vir depois de um certo tempo, porque primeiro entra o profissional fisioterapeuta. Né? O trabalho dele é fundamental logo que ocorre o AVC. Então, para reestruturar a marcha, tentar trabalhar essa parte motora inicial. O fonoaudiólogo, fundamental, a parte da fala, tentar recuperar essa parte. Alguns não afetam nada. Deglutição, às vezes reaprender a mastigar. Então, isso é fundamental, o fonoaudiólogo. Terapia ocupacional, fundamental, né? Destrezas finas, ele conseguir segurar um pente para pentear o cabelo, escovar os dentes, pegar um objeto pequeno para lá, isso aí, normalmente, quem tem AVC perde essas destrezas finas. Então, esses profissionais são fundamentais nesse processo de reabilitação. Quando o indivíduo já está um pouco mais evoluído, por causa desse trabalho que foi feito, e inicia com o profissional de educação física, para a gente trabalhar a parte motora, né? A parte de qualidade de vida, a parte de estabilidade, tentar melhorar um pouco mais a qualidade de vida dele dentro do exercício, dentro do movimento, aí a gente entra com um respaldo maior do que ele veio desses profissionais. Israel é um dos alunos da Drive Treinamento Integrado que buscam um treino específico para reabilitação pós-AVC. 2 vezes por semana, ele vem à academia. Agora, eu estava percebendo aqui o treino, observando você, digamos assim, não alisa não, é bem puxado, né? Que eu estava vendo de Israel ali, puxadinho o treino. Não, é porque eles têm a capacidade de fazer todos os movimentos que as outras pessoas realizam, cada um dentro da sua limitação, certo? Então a gente tem que tentar estimular, tirar da zona de conforto o máximo possível, dentro da limitação de cada um, para poder evoluir, né? Isso a gente vai estimulando todos os dias, da melhor maneira possível, para que ele dê a resposta mais rápida possível.
Agora, Vinícius, tem algum estudo, você consegue perceber assim a evolução do paciente quando ele inclui aí essa prática de atividade física? O exercício físico ele é fundamental para qualquer pessoa, qualquer indivíduo. E a pessoa que sofre um AVC e tem algumas sequelas ligadas à parte motora, fundamental que seja estimulado. Quanto menos você movimentar, mais vai bloquear os movimentos. Você precisa estar estimulando sempre, porque com um acidente vascular cerebral, algumas células do cérebro, elas morrem. Então elas param de delegar as funções para os músculos. Então você tem que tentar reorganizar as outras células para estimular os outros movimentos, para que aquilo que foi perdido tente ser reabilitado pelas outras partes. Mas o que é que você percebe de mudança na sua rotina, na sua qualidade de vida? Eu sei principalmente na coordenação e no tônus muscular. É isso que tende a melhorar quando eu faço um exercício aqui na Drive com a fisioterapia. Gente, esse aqui também é mais um dos alunos aqui da Drive que vieram procurar esse restabelecimento da saúde, da qualidade de vida, dos movimentos, né, seu Fernando? E como é que é para você o treino aqui? O treino, com certeza, ajuda naquilo que eu já vinha fazendo. Eu estou me sentindo bem aqui e acho que contribui para tudo que já estou fazendo. Pois é, porque ele estava me falando aqui que além do treino da Drive, ele faz fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, faz natação também, né? Faço ecoterapia também, faço pilates. Eu, assim que tiver AVC, passei 27 dias no hospital. Não me alimentava, a respiração era artificial, não andava. E você vem adquirindo isso ao longo do tempo. Você não pode desistir, você não pode achar que está muito lento, porque você tem que prosseguir e melhorar a sua qualidade de vida. E a evolução vem? Bem, com certeza. Eu até hoje acho que estou melhorando e não quero parar. Agora, o importante também quando a gente fala em AVC é a prevenção, hábitos saudáveis e a prática de exercício também é essencial, né? Para prevenir, para evitar que o AVC aconteça. Qualidade de vida, entra na parte da alimentação saudável, de você ter prazer em fazer as suas atividades, de você praticar de atividade física. Isso é inerente de todo mundo, né? Qualidade para todo mundo. A maneira de você poder prevenir é deixar suas taxas melhores, tentar evitar a coagulação sanguínea que pode desencadear um AVC e a prática de atividade física sempre. Para quem sofreu um AVC, mais ainda, né? É alguma coisa que você vai ter que levar para o resto da vida. É o remédio mais barato que você pode ter, né? Que vai te dar a qualidade de vida com o decorrer do treinamento. Então, quem está assistindo, tem algum familiar que sofreu um AVC e ainda não inseriu aí atividade física, como é que faz? Tem uma avaliação? Porque eu estava percebendo que é bem diferente aqui o exercício que você passou para o seu Fernando para o de Israel. Então, é bem personalizado mesmo. É porque cada pessoa que sofreu um AVC, ela tem uma resposta motora diferente. Então, alguns têm sequela hemicorpo esquerdo, outro no direito, outro nas duas maneiras, perde força, outro não perde força, mas perde coordenação ou equilíbrio. Então, depende do aspecto específico de cada um para a gente poder direcionar o treinamento, né? Uma coisa que ele não perdeu, você faz a manutenção. O que ele perdeu, você tenta estimular para recuperar. O programa de hoje fica por aqui. Obrigada por sua audiência. Lembre-se que você pode sim nos ajudar a fazer o programa. Durante as entrevistas, a gente sempre aproveita as perguntas que são enviadas por você que nos assiste através do WhatsApp do Viver Bem, que é o 84991346154. Então, a gente reúne essas perguntas e convida os profissionais para esclarecer tudo para você. Então, se você tem alguma dúvida, não perca tempo, pega seu celular e manda para a gente, que a gente vai em busca sempre do melhor profissional para esclarecer tudo para você. Repetindo, o WhatsApp do Viver Bem é o
991346154. Tem também nossos perfis nas redes sociais, Guia Viver Bem no Instagram, no Facebook e no Twitter. E tem também nosso canal no YouTube, onde você pode assistir o Viver Bem qualquer dia da semana, qualquer hora do dia. TV Viver Bem. Então, acessa lá. Um ótimo final de semana, aproveite aí os festejos juninos, né? E no próximo sábado a gente se encontra mais uma vez aqui na Band. Tô te esperando. Viver Bem, oferecimento show de prêmios Nordestão. Um ano inteiro de muita emoção e 300 prêmios para você.